Quando nós falamos sobre água ortomolecular, estamos referindo a uma nova forma então, de melhorar a condição da água para o organismo através da exposição dessa água a um campo quântico unificado, ou seja, um campo magnético associado a um campo de radiação infravermelho de onda longa. Mas acontece que há muitas coisas a serem conhecidas nisso. Hoje o mercado ele tem uma quantidade muito grande, apresenta uma quantidade muito grande de artefatos e produtos para a água, mas que não obedecem aos critérios científicos, por exemplo, da magnetoterapia. Então hoje existe uma ciência chamada magnetônica, tá? E o Dr. Norberto Kepp, um dos físicos brasileiros mais notáveis, fala da magnetônica, faz parte da magnetoterapia, e tem um livro meu que foi publicado no passado também, a terapia magnética, de onde surgiu a questão da água exposta a um campo magnético. Mas ele começou com um livro, a Água Magnetoterapia, de 1987, que foi que inaugurou essa questão, toda essa técnica de expor a água a um campo magnético. Depois surgiram aparelhos que contêm partículas de titânio como platina, ou eventualmente germânio, ou turmalina, etc., que emitem radiação infravermelha de onda longa, e se associou fazendo um campo quântico unificado. Mas o termo campo quântico unificado é nosso, registrado, o campo quântico duplo unificado, porque o campo magnético ele pode ser então considerado um campo quântico, enquanto um campo que irradia infravermelho de onda longa também é um campo quântico. O que é quântico? É uma estrutura, uma partícula capaz de promover então uma elevação de um estado oscilatório de baixa intensidade para alta intensidade, né? E isso está dentro hoje da chamada terapia ortomolecular também. Mas muito importante é a gente entender que essa coisa de ímãs colocados na água e aparelhos com ímãs para a água, tá? Isso tem que obedecer critérios científicos. Isso não é assim. Hoje é uma falta de respeito, eu considero, como cientista estudioso, né? Eu sou médico ortomolecular e tenho graduação, sou pós-graduado em nutrologia, mas também tenho graduação em física quântica no sentido de uma pós-formação e estudos também individuais, né? Mas importante é a gente entender que nesse caso, qualquer aparelho para água, se você forma água ortomolecular, se você tem dois ímãs, não adianta você colocar um ímã, né, com o seu polo positivo, o polo sul e o polo norte, né, dentro da água para um ímã só. Você colocar dentro da água um ímã só, né? Polo norte azul, polo sul vermelho, e você colocar dentro da água isso aqui. Ele vai ter, quando muito um ímã dentro da água, ou uma água voltada para um polo ou outro, você vai ter uma água norte e uma água sul, né? Ou vice-versa. Então, na verdade, tem que haver, na verdade, são dois ímãs ou mais, né? Você tem dois ímãs, aqui com polo norte e polo sul, tem que formar um campo entre eles. Se não formar um campo entre eles, não adianta, né? Você tem que, e a água tem que passar por aqui. Uma coisa semelhante ao que acontece com o campo magnético da Terra e a Lua. Então, a Lua mais próxima e mais distante da Terra forma as marés. Quem disser que a água, os fluidos não sofrem a ação do campo magnético, realmente não sabe o que está dizendo. Porque, na verdade, tudo na vida e no universo depende de campos magnéticos. E a própria Terra tem o próprio campo magnético dela, e a Lua também. É a ação entre os dois campos magnéticos, o Sol, Terra e Lua, na verdade, três campos aí que formam essa conjunção. Mas entre dois ímãs, a gente tem que ter uma condição de que se forme entre os dois ímãs um campo magnético, e a água tem que passar por aqui. Né? Então, não adianta aqueles aparelhos em torre, por exemplo, né, que se coloca, né, então, dentro da água, aqueles aparelhos, e aí esses aparelhos eles têm são torres especiais assim, né? Eles têm uma base, tá? E aí aqui os ímãs estão aqui dentro da torre. Isso não funciona, você forma campinhos aqui circulares muito pequenos, é preciso que a água passe dentro do aparelho. Mais ou menos parecido com isso, ela tem que passar aqui. E não adianta ter apenas um, é importante você ter pelo menos três campos, onde você forma então uma área de difusão
da água, né, uma área de difusão para que os campos, as linhas de indução magnética permitam a transformação da água, senão você não forma água ortomolecular, você não faz nada na água. Aí apenas o infravermelho de onda longa faz alguma ação nos clusters da água. Mas é importante isso aqui, é que haja uma distância. Então, existe a fórmula da intensidade do campo magnético, né, que é o B, que é o símbolo então, da intensidade, da densidade do fluxo, com micro H, né? O H é a intensidade do campo. Nesse caso, né, é medida a unidade em microtesla. Então você tem aqui a intensidade desse campo aqui, ó, desse campo aqui. Agora veja, a medida em Gauss, de cada Gauss é a medida da intensidade do ímã, ele tem no mínimo 3.000 Gauss, né? Assim, vamos colocar assim, aleatório o número. Mas a distância entre eles forma um campo. Então, se você tiver o campo norte com o norte aqui, você tenta aproximar. Polos iguais se repelem, nós sabemos disso, polos diferentes se atraem. Então, o segredo são polos então, iguais, e você sabe, quando você tenta aproximar dois ímãs, né, de polos iguais, sul ou norte, eles se repelem. Esse é o segredo, a água tem que passar por esse campo de difusão, campo de repulsão. E tem uma fórmula para isso. Isso não é chute, não é tiro aleatório a esmo, como muitas empresas aí. Ah, tem um aparelho magnético para água, né? E o que significa se você não tiver a distância certa entre um ímã e outro, a intensidade de Gauss adequada, né? E aí essa fórmula aqui embaixo é a fórmula da indução. Você tem que saber que isso forma uma indução, um campo de indução, né? Então, quanto mais aproxima, maior a indução desse campo, maior a intensidade do campo. É justamente a distância, é o delta V, né, que tem essa fórmula do micro zero, JF mais JE, que é a diferença entre os dois ímãs. Eles têm que ter J e J, tem que ter intensidade igual em Gauss iguais, né? Por isso tem aparelho no mercado, aí que tem aparelho com Gauss diferente no mesmo aparelho, isso é ridículo, né? Não tem ciência nenhuma nisso, absolutamente nenhuma. Então é preciso que J e J, que seriam então os ímãs, você tenha então a intensidade igual. E a distância entre as cargas magnéticas, entre eles, tem que ser adequada, de modo que a água ao passar aqui, ela realmente sofra a ação desse campo, que é a quebra do cluster, com principal ação. O cluster são as macromoléculas que são formadas na água, né? Quando a água é separada da natureza. A água na natureza está em contato com o seu campo quântico, que é a energia telúrico-magnética. Separou a água desse campo, ela vai realmente sofrer alterações, principalmente com um acúmulo progressivo de cluster, e isso no organismo faz muito mal. Lentifica os processos, a água não passa a ser tão hidratante quanto na natureza, começa a acumular resíduos. Já uma água ortomolecular que é corrigida por um campo magnético adequado, junto com o infravermelho de onda longa que está então incrustado então, no plástico ou na estrutura, no plástico atóxico, que é a estrutura, não é? do artefato. Então, com isso você tem uma transformação, imita a natureza. A gente imita a natureza, ou seja, é o campo. Se você pega uma água de uma caixa d'água, que ficou lá um mês parada, cheia de cluster, sem oxigênio, baixa condutividade, ela está carregadíssima de íons positivos, quando na natureza tem íons negativos, e uma série de alterações aí. Aí você pega essa água e põe ela de volta, por exemplo, numa fonte ou num açude, ela volta ao normal, certo? Por quê? Porque você fez a restauração do campo quântico dela. Nesse caso, aqui o campo magnético ele tem, para poder funcionar, a maior parte dos aparelhos do mercado que tem radiação infravermelha de onda longa, funciona mais é isso, e não o campo magnético. Então não é um campo unificado duplo quântico, né? Então essa fórmula é que é importante, tá? Então a diferença, né, a distância, a diferença de graduação multiplicado pela força de Gauss de cada um, tá? É que você vai ter então a adequação do campo para fazer a água ortomolecular. Então isso tem uma série de explicações científicas, isso aí tem fundamentos. A lei de Coulomb, que na verdade estuda então o potencial bioelétrico, e a lei de Faraday. Então tudo isso é para mostrar que não é brincadeira, né? As pessoas, muitas empresas brincam com a saúde das pessoas, dos usuários, né? É preciso muito respeito, é preciso que a empresa tenha assim realmente responsabilidade. O que nós mais temos aí
diz respeito a tudo isso. É uma quantidade muito grande, realmente, de invencionices, né? E eu posso dizer a vocês com bastante tranquilidade, porque eu sou, na verdade, um dos que iniciou essa questão da exposição da água ao campo magnético no Brasil. E a gente tem, realmente, que o aparelho ideal ele tem que ter pelo menos 3 campos. Você tem que ter os campos com a posição adequada dos ímãs, polos iguais se repelem, polos iguais se atraem, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem, e você tem, então, que ter a distância certa para que a água ao passar aqui tem que passar, ela então seja transformada, senão não transforma nada. Tá? E aí, nesse caso, assim, pelo menos 3 campos. Então, o aparelho ideal é assim, e aí tem o segredo da posição dos ímãs norte e sul aqui. Isso segue, então, as fórmulas de indução, a lei de Faraday, a lei também, né, do campo magnético ligado, então, à visão de Max Planck, que é a física quântica. A gente tem Ørsted, a gente tem uma série de estudiosos aí, né, que fizeram, então, que chegaram também a esse ponto em que a gente pode hoje falar de forma científica disso, não de forma aleatória, como se criasse do nada alguma coisa. Então, fica colocado aqui isso, muito cuidado. Então, é indicado, obviamente, na verdade, o que eu indico hoje é um aparelho próprio, né? A BioLive é uma empresa que realmente tem um aparelho que recebe a nossa chancela, porque isso obedece justamente que segue realmente a nossa própria orientação. Então, isso é, na verdade, uma responsabilidade que eu me sinto responsável por isso, já que eu iniciei com bastante dedicação essa coisa do estudo da água exposta a um campo magnético. Essa ciência vem desde a Rússia, desde 1870, quando começaram a estudar os fenômenos de campos de magnetita sobre os túbulos de água, né, e de óleo. Então, tudo isso tem origem, tem história, tem ciência, não é realmente algo que se pegue do nada. Então, muito cuidado. Então, vamos prestar bastante atenção. Sempre, tudo isso tem sua explicação científica, isso pode ser mostrado para cientistas, pessoas que conhecem realmente esse campo, e aí sim a gente vai estar prestando um grande serviço às pessoas que vão beber uma água, então, corrigida por um campo quântico duplo unificado.